Bem, amigos da Psicursos e Psiclin, estamos abrindo mais um encontro aqui do nosso Clube do Livro Internacional, né? Hoje inaugurando o livro novo. Tá? Vamos conversar sobre o livro da DBT. Antes, como tradicionalmente já fazemos aqui, vamos promover o comportamento de leitura, depois a Psiclin e Psicursos e aí sim o livro. Tá? Então, sobre comportamento de leitura, hoje o que eu trouxe para vocês é o seguinte. O behaviorismo radical ele faz uma diferenciação entre o universo público e o universo privado. Os comportamentos privados correspondem a pensamentos, sentimentos, e outras respostas que só o próprio indivíduo que emite tem acesso. Se eu quiser saber o que se passa na sua cabeça ou o que você está sentindo, você precisa falar. Só a própria pessoa tem acesso. Os comportamentos públicos, eles são definidos, o universo público é definido por aqueles comportamentos onde mais de uma pessoa tem acesso. Quem emite o comportamento e mais alguém também pode ter acesso. Então, essa questão de público e privado é uma questão de acessibilidade para o behaviorista radical. E assim, comportamento de ler, ele envolve alguns comportamentos públicos, mas também muitos comportamentos privados, de prestar do que você está lá sob o controle, do conteúdo ali atento, enfim. E esse campo privado, ele tinha um conjunto de contingências para se desenvolver, ao longo da história. A Sandra, se não me engano, perguntou aqui, que horas começou. Começou agora, Sandra, nesse exato instante. Estamos promovendo aqui o comportamento de ler ainda. Então, até então, em um determinado momento da história, ele tinha um certo conjunto de contingências para se desenvolver. Aí, com a ascensão da burguesia e a revolução burguesa toda na nossa sociedade, essas contingências ganharam uma transformação radical. É uma transformação até explorada nesse livro muito interessante da Paula Sibilia, O Show do Eu, a intimidade como espetáculo. Ela traz aqui nesse livro que a invenção do quarto para uma só pessoa foi revolucionária no comportamento de ler e de escrever. Antes, os cômodos eles eram compartilhados por todos. Não existia essa noção de privacidade até então, que a burguesia trouxe. Então, essa separação inédita entre público e privado, que antes era exclusividade de monges ou raríssimas pessoas, agora começou a se popularizar mais. Foi só assim que as mulheres, por exemplo, puderam ter suas primeiras publicações, ficar sentadas escrevendo, concentradas ali. A autora traz o exemplo da Virginia Woolf, comentando sobre isso, sobre o quarto que até então ela não tinha, ou muitas mulheres não tinham, e por isso tinham dificuldade de estar escrevendo. Então isso iniciou uma transformação da própria subjetividade, da noção de eu, de self. Falamos de self lá no livro da FAP. E aí nesse livro ela explora um pouco isso, nessas transformações da noção de subjetividade, de self, ali, que ela chama de início do declínio do homem público. Até o ponto onde a esfera privada já não tem mais as mesmas características, As pessoas antes escreviam diários e escondiam os diários. Era um espaço apenas para você mesmo, era a sua privacidade. Aquilo ali. Então, ela guardava em 7 chaves, não deixava ninguém ter acesso àquilo. Agora as pessoas escrevem vlogs, blogs, publicam nas redes sociais, e querem que todo mundo veja e dê like, valide as coisas. É o oposto, dessa noção de subjetividade que você tinha até então para construir um espaço só seu. Então essa mistura de coisas privadas, íntimas e públicas, que a autora chama de estimas, como íntimas e estimas, tem confundido as pessoas nesse mundo pós-moderno. Então, enfim, o livro é muito interessante, ele transcorre sobre várias outras áreas, ali. Eu trouxe a ideia do impacto, que esse tipo de contingência teve no comportamento de ler e de escrever, também. Escrever tem a ver com ler, porque você vai ler se alguém escrever. Então,
essa é a contribuição de hoje, né? Para promover o comportamento de leitura, essa informação de que a Revolução Burguesa mudou as contingências, né, desses nossos comportamentos. Então, legal para a gente estar pensando. E sim, foi o start, né, foi o início dessa nova transformação, que vem mexendo bastante com a cabeça das pessoas e deixando elas com outra perspectiva sobre o que é público, o que é privado, comparado ao que se tinha antigamente. Tá? Então, com essa informação curiosa, a gente abre aqui nosso Clube do Livro de hoje. Vou trazer para vocês também um pouco da Psiclin e da Psicursos, reforçando, né, que nosso primeiro curso lançado aqui pela Psicursos, exercícios clínicos para coleta de dados e intervenção. Tá, eu já fiz algumas turmas desse curso antes, é um curso bem legal. A primeira turma eu chamei de exercícios clínicos para bombar sua terapia. Né, era o nome que eu achava mais representativo, né, para esse curso aí. O pessoal do marketing lá achou que era melhor não, a gente mudou para esse nome. Né, exercícios clínicos para coleta de dados e intervenção. Mas a ideia é que a principal ferramenta de trabalho do psicólogo é a entrevista. Mas nem só de entrevista clínica vive o psicólogo. Ele pode ter uma série de outras ferramentas também. Esses exercícios clínicos são algumas dessas ferramentas que eu trago para vocês aqui, para a gente refletir. É um curso vivencial, ou seja, vocês têm que participar do curso. Né? Se não participar do curso, não tem curso. Né? Eu vou fazer a explicação da teoria, né, das regras dos exercícios. Eu vou aplicar o exercício em vocês. Vocês vão responder o exercício, mandar para o grupo de WhatsApp, que a gente vai criar um grupo de WhatsApp no nosso lado, e aí eu vou corrigir os exercícios ao vivo, na aula ali, para que vocês tenham uma ideia, né, de como é que o paciente vai se sentir na hora, né, daquele curso, e também que estiver recebendo, que estiver sendo aplicado o exercício nele, né, e também para vocês terem uma ideia de como é que é corrigir esses exercícios, né, que não tem crivo. Não é exatamente assim que, né, que você faz essa correção. É uma correção, é habilidade. Né? Assim, você tem que modelar os repertórios para poder fazer uma boa, explorar bem esses exercícios. Tá? Então, por conta dessa característica vivencial, a gente vai dar certificado para quem tiver 3 presenças. São 5 encontros, para quem tiver pelo menos 3 presenças, pode ter 2 faltas. Né? Assim, e aí você ganha o certificado. Quem não ganhar o certificado, porque teve mais presença, vai ter acesso às aulas do mesmo jeito. Para os assinantes do curso, as aulas vão ficar gravadas. Né? A gente até decidiu mudar, era 6 meses de duração, né? Mas vamos deixar por 1 ano nessas aulas disponíveis. Tá? Nesse mesmo sistema da gente do YouTube, só que vai ser para pessoas só desse curso. Tá? O curso tem 5 encontros. Tá? Cada encontro tem 2 horas de duração. Tá? Que vão ser nas quartas-feiras, de 16 a 18 horas. Tá? As datas já estão disponíveis para vocês. A gente vai estender por 1 semana ainda o prazo a matrícula promocional para assinantes do Clube do Livro. Para membros, né, do Clube do Livro. Aqui, então vamos estender por 1 semana essa coisa, porque a divulgação para o público mesmo só começa dia 13, né, quando começam as matrículas de quem está de fora nesse curso. Tá legal? Participe. Então, é um curso bem interessante, de qualificação, acho que enriquece bastante, os pacientes adoram. Né, isso, e você vai gerar um pouco de autoconhecimento sobre você também. Né, afinal de contas, você vai responder o exercício. Né? Então, estou aplicando, né, em vocês do mesmo jeito que eu aplico no meu consultório esses exercícios. Então a ideia é coletar dados, gerar conhecimento, né, e também está abrindo as brechas para a gente fazer as intervenções. As intervenções têm a ver com a queixa. Né? No curso a gente não tem uma queixa, né? Não é igual o paciente que chega no consultório. Mas mesmo assim vocês vão entender, né, quando a gente levantar as informações, como é que você pode estar promovendo uma reflexão e uma intervenção no seu próprio comportamento, pensando nos seus objetivos. Tá? Então, exercícios clínicos para coleta de dados e intervenção. Um curso vivencial. Tá? Uma nova turma, né, desse curso. Aproveite. Aí. Bom. Um pouquinho então sobre o comportamento de ler.
um pouquinho então sobre a Psicursos, né, e esse primeiro curso. Vamos para a nossa obra do mês. Né, vai ser o mesmo número de encontros, né, do próximo mês. Aliás, eu até queria, quando eu montei esse clube do livro lá em julho, né, a gente botou 3 livros, né? O da FAP, da DBT e o Walden 2, do Skinner. Eu tinha pensado no Walden 2 principalmente por conta das eleições. Né? Acho um livro interessante para a gente refletir, né, na perspectiva do Skinner, assim, mesmo que romanceado. É uma perspectiva muito interessante, né, dele para pensar essas contingências todas que os políticos adoram falar. Né? Só que na minha cabeça as eleições eram no próximo mês ainda, né, quando eu estava lá em julho, né, pensando nessas coisas. Por um lado, eu acho até melhor que a gente passe as eleições para depois ler, né, o Alden 2. Né, o clima anda muito tenso com as eleições, as pessoas muito mexidas, cortando laços umas com as outras, brigando, né, e promovendo o caos e o desamor, né, em função de políticos pedindo voto. Né? Então, o melhor passar nessa fase aí. Tá? Lembrando que democracia não é o melhor governo. Tá? A palavra democracia não significa isso. Né? A palavra democracia não significa o governo do mais inteligente. A democracia é o governo de todos. Ele é o governo da maioria, na verdade. Né? O governo da maioria. Então, a maioria não necessariamente é a mais inteligente, tá? E nem necessariamente ela concorda com você. Então, o importante nesse processo, né, de democracia é que a gente aprenda a lidar com algumas frustrações, né, da vontade da maioria. Fazemos parte de um grupo. Né, e felizmente ou infelizmente, né, depende de que lado você está, né, nessa história. Aí, então, vai ser de repente melhor de pular essa fase, né, e entrar nesses assuntos mais polêmicos sem, né, as contingências pegando fogo, porque nas próximas semanas, cara, se prepara, vai pegar fogo isso aí. Você já estava intenso, essa movimentação de WhatsApp e informações de maneira geral que você está acessando sobre política, vai ficar ainda mais intenso agora com o segundo turno. Para presidente, com certeza, para governador, para alguns de vocês. Né? Então, mas ficou para depois das eleições, então. Né? E vamos ler o Walden 2 ali junto da Copa do Mundo, escapando ali de algumas outras contingências desse tipo aí. Mas vai valer a reflexão mesmo assim. Bom, então, coincidência ou não, né, sorte ou azar, DBT é o livro da vez agora. Vamos lá pegar, né, esse livro e dar aquela destrinchada. Tá no livro. Diferente do Kindle, tá, o livro físico ele traz outras informações, né, como o próprio verso do livro aqui, né, algumas coisas, a maioria das informações são as mesmas, né, uma ou outra só que muda o desenho da capa, por exemplo, né, o formato, você não tem isso no Kindle, ou quando aparece aquela preto e branco assim, né, só que seria a contracapa, né, aqui do livro. Enfim, eu gosto dessa. Tem uma leio no Kindle também bastante, mas tendo a ter uma preferência pelo livro físico. Tá? Foram muitos anos de condicionamento na minha vida com livros físicos até que o mundo virtual sequer existisse. Tá? Eu fui ter meu primeiro celular na vida, eu estava na faculdade. Alguns de vocês aí já nasceram com celular, né? Então, esse mundo virtual chegou, né, em um momento depois, assim, que já tinha muito condicionamento anterior. Então, eu tendo a preferir o livro físico até para explorar uma série de coisas, né? Ali, o desenho, a capa, o peso, né, do livro, o cheiro do livro quando ele é novo, quando ele é velho também, fica espirrando lá. Né, então, na capa aqui da DBT, aplicando a terapia comportamental dialética, um guia prático. Tem uma informaçãozinha aqui, ó, que é a Kelly Corner, que é a autora, mas ela diz aqui embaixo, prefácio da Marsha M. Linehan, que é a fundadora, né, da DBT. Ela já dá essa pescada, né, uma isca, né, para pescar as pessoas. Dizer que tem um prefácio da Linehan lá já nesse livro. Assim, não é um livro. Você não vai comprar um livro da fundadora, né, mas tem um prefácio da fundadora aqui, ou seja, a fundadora está meio que validando, né, esse livro, quando ela faz isso. Né? No verso aqui do livro, tá, é só autoridades na psicologia e no mundo acadêmico elogiando. Tá, professor pesquisador da Universidade de York, Canadá, Universidade de Boston, Universidade de Califórnia, né, do presidente do National Education Alliance for Borderline Personality Disorder, né, aqui então, assim, só autoridade, né, elogiando aí, dando moral,
né, aqui para esse livro. Vamos lá, abrindo então o livro. Né, o áudio está baixo, vou me aproximar aqui para ver se melhora então. Não estou... a princípio, minha estrutura aqui é a mesma de sempre. Né, mas dá um feedback aí, por favor, tá? Se consertou ou não, ficando mais perto aqui. Bom, abrindo aqui na apresentação, tá, ele vai falar sobre a DBT tem como objetivo ajudar pessoas a construírem vidas valiosas, né, que justifiquem o viver. Tá? Não é só impedir suicídio, né, mas ajudar a construir essas vidas. Tá? Vai ajudar bastante, né, na questão de impedir o suicídio aqui. Tá? É uma referência muito importante, né, a DBT. Embora não seja a única, né, mas tem muitas outras que agregam bastante nisso também. Vamos lançar ano que vem um curso aqui pela Psicursos, intervenção em crise, treinamento para psicólogos que lidam com casos de suicídio e tentativas. Né, a DBT, claro, vai estar lá participando dos autores, né, que a gente vai estar trazendo, mas tem outros também, né, aqui que a gente vai levar. Então, ainda na apresentação, ela coloca que esse é um livro de entrada para quem quer conhecer e praticar DBT no Brasil. Tá? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi esse livro, né, essa coisa de ser a entrada, né, num referencial teórico novo. E que a fundadora, né, a Linehan, não abordou tantos exemplos clínicos, né, como a Koerner, que é a autora desse livro aqui. Então essa é uma contribuição diferenciada, né, desse livro aqui para isso. Tá? Tem uma parte na sequência que fala sobre a autora, né, a Kelly Koerner, PhD, né, que é doutora, né, em outras palavras. Ela é fundadora do Instituto de Terapia Baseadas em Evidência, foi aluna da Linehan e diretora do treinamento dela, de treinamentos, né, da Linehan. Trabalha com suicidas e abusadores de drogas. É membro da faculdade de Washington e tem consultório em Seattle, lá nos Estados Unidos. Depois ela põe uma nota da editora da série original, tá, dizendo que DBT é para suicídio, automutilação, comportamentos autodestrutivos, impulsivos, relações interpessoais tumultuadas, desemprego, falta de moradia, quer dizer, está mudando bastante já o foco, né? Desemprego, falta de moradia e pobreza, além de abuso de substâncias químicas e transtornos alimentares. Né? Um referencial teórico, cara, para você lidar com uma quantidade de casos significativos. Tá? E que os sintomas aparecem em muitos casos variados. Né? Bom, 2 prefácios no livro. Um da Linehan e o outro da Koerner. Tá? E eles colocam basicamente a mesma linha, né, de coisa. A Linehan, a fundadora original da DBT, ela é monja. Né? Ela tem essa característica na história dela. Né? E ela elogia, inclusive, a Koerner pelo fato de praticar bastante meditação e Aikido. Tá? A Linehan fala que ela vê na Koerner, graças a essas características, né, um enfrentamento de situações árduas e até ameaçadoras, com uma postura protetora. Tá? E não como uma postura intimidada ou agressiva, não. Né? Tá? Isso aqui não é um manual rígido, tá, para DBT. A ideia é só ter uma referência de entrada, né, nisso aqui. E reflexões, ideias, né, pontos de referência mesmo, né, ali. E depois ela dá uma apresentada em cada um dos 7 capítulos, que ela vai falar depois. Nós vamos discorrer aqui sobre todos eles, né? Antes do sumário e do capítulo 1, né, ela tem os agradecimentos ainda, ela agradece um montão de gente, incluindo Kohlenberg e Tsai, né, e também o sensei de Aikido dela. Ela agradece esse povo todo. Ali eu destaquei só esses 3, né, ali para trazer para vocês os agradecimentos. Mas tem, né, o agradecimento tem muitos livros, mas né, porque a Linehan é monja, né, tem essa coisa mais marcante ainda, especial, né, de promover esse tipo de gratidão ou de coisa com um exercício de vida, um comportamento que deve ser habitual. Né? Vamos lá. Então, né, finalmente, capítulo 1 do livro da DBT, Ferramentas para Circunstâncias Difíceis. Olha que nome interessante. Eu sempre gostei de caso difícil. Né? Eu atendo todo tipo de caso, né? Assim, você meio que não escolhe, né? Essas coisas. Mas eu particularmente sempre gostei dos casos difíceis. Né? Eu tenho um ditado que eu acho que ilustra bem isso, né?
Mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Mar calmo é ótimo para navegar, né? Vai que é uma maravilha e tal. Mas agora se tiver algum problema, cara, você não vai ter habilidades para lidar com aquele problema. Né? Se você passou por um mar agitado, né, e sobreviveu, né? Passou com sucesso ali, o mar calmo vai ser super tranquilo, o mar agitado você vai lidar com ele. Né? Então o mar calmo não faz bom marinheiro. Tá? A gente não. Primeiro, a gente não escolhe casos, né? Assim, você não tem como. Pode ser que chegue um caso que você não se sinta preparado, você vai encaminhar, né, ali. Mas a ideia é que as pessoas cheguem e a gente consiga receber e trabalhar casos variados. Né, e esteja preparado para casos difíceis. Suicídio é o pior problema que um psicólogo pode enfrentar, cara, no consultório dele. Tá? Então, se prepare, né, para esse tipo de coisa. Se qualifique aí, para não passar a perda depois, né, com essas coisas. Essas ferramentas são embasadas nas terapias baseadas em evidências. Tá? Então, isso foi assim que ela vai desenvolvendo, né, o referencial teórico dela. Tá? Nas linhas comportamentais, cognitivo, né, baseadas em evidência. Tá? O conceito-chave, né, para trabalhar aqui a DBT é o conceito de desregulação emocional. Tá? Que significa isso, cara? A gente tem várias emoções. Né? A gente tem algum grau de controle dessas emoções. Né? Seja a gente, né, o autocontrole, ou seja, o controle do ambiente é suficiente, né, para que você não passe mal, né, não lide mal com aquelas emoções que você está reagindo. Né? Você está reagindo ao ambiente. Né? A emoção é uma forma de se relacionar com o seu ambiente. Mas você pode desregular essas emoções. Qualquer emoção pode desregular, cara. Medo, raiva, ansiedade, tristeza, culpa, vergonha, tesão, né, e por aí vai. Qualquer emoção dá para desregular. Né? E aí quando desregula essas emoções, você acaba gerando uma série de consequências indesejadas, tá? E potenciais danos até, né, nesse processo. Então, o conceito-chave disso aqui é de desregulação emocional. E ela define esse conceito na teoria biosocial. Tá? Ou seja, desregulação emocional é a incapacidade de, apesar dos esforços, alterar ou regular gatilhos emocionais, experiências, ações e respostas verbais ou expressões não verbais emocionais em condição normativa. Tá? E então a pessoa, apesar dos esforços de querer controlar, ela não consegue mais lidar com isso. Tá? Então a desregulação emocional generalizada se origina da combinação de dois pilares, tá? Que é vulnerabilidade biológica e ambientes sociais invalidantes. Cara, essa introdução, né, embasa as psicoeducações que eu faço no consultório, né, para poder conversar, né, com pacientes ou com familiares de pacientes, né, para explicar algumas situações difíceis, né, comportamentos dos familiares ou deles mesmos, né, difíceis ali. Então, é muito importante estar com isso na ponta da língua. Tá? A teoria biosocial, né, ela fala que a desregulação emocional se baseia em dois pilares, que é vulnerabilidade biológica. Algumas pessoas têm uma vulnerabilidade biológica mais para umas do que para outras emoções, e outras pessoas para outras emoções mais do que para umas, né? E ambientes sociais invalidantes. Ela vai explorar bastante esses dois pontos no livro inteiro, né? Nessas 207, quase 80 páginas, né, que o livro tem aqui. Então, a tal incapacidade leva a comportamentos mal adaptativos, como autolesões, drogas, suicídio. Porque funciona, esses comportamentos ali de autolesão, de droga, tentativa de suicídio, ele funciona para tentar regular as emoções. Ou são uma consequência na falha da regulação emocional. Eu estou muito ansioso, e aí eu vou fumar maconha. Vou relaxar. Né? Eu estou muito triste, muito tenso, muito ansioso, vou beber álcool, cheirar cocaína, né? Assim, já dar aquela regulada ali nas coisas. Né? Não é a maneira mais eficiente de regular, claro que não. Né? Até porque isso vai gerar uma série de outras consequências também. Né? Mas é uma maneira de regular.
e muito valorizada essa maneira de regular para quem não tem outras habilidades de regular as emoções. Né? Ou então esses comportamentos são uma falha na tentativa de regular as emoções. Eu não aguento mais as emoções, eu não aguento mais, eu quero tirar minha vida. Né? Assim, é insuportável isso aqui. Né? Então, por conta disso, é importante que a gente se debruce a entender mais esses comportamentos, tá? de emocionais, quais são as variáveis que interferem nele, com que tipo de repertórios eu posso estar desenvolvendo para poder regular essas coisas, né? E aí eu conseguir me adaptar melhor no meu ambiente. Tá? Koerner traz a ideia dos dilemas dialéticos, tá? Que são padrões comportamentais secundários, o que vão envolver super ou subregular emoções e a sua expressão. Tá? Isso tem a ver com essa vulnerabilidade biológica e autoinvalidação. A pessoa, né, já é fruto do ambiente invalidante, ela internaliza esses repertórios, né, que ela aprendeu ali com o ambiente, e passa a invalidar também, né, os próprios comportamentos, sentimentos, pensamentos e por aí vai. Né? Essas invalidações é tipo assim, a pessoa, não tô passando bem, não é nada demais, não tá acontecendo nada não, se acalma, é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Né? As pessoas lidam melhor, porque esse tipo de coisa é uma invalidação, né, do ambiente social. Né? Se eu tô com muito medo, muita tristeza, muito medo, né? Eu quero morrer alguma coisa. Não, você tá sentindo isso não. Né? Você tá sentindo, você tem que sentir outra coisa, você não tem que sentir isso. Né? São formas de invalidar, né, aquilo que a pessoa está passando ou sentindo. Tá? E aí isso tende a escalar, né, as coisas. Então, essa é uma recomendação muito interessante para familiares, por exemplo, né, que às vezes acham que é melhor não dar bola para isso, né, que esse tipo de coisa parar de acontecer, ou, né, enfim, coisas assim. E aí depois o negócio piora, né, ele dá uma escalada. Então, acaba gerando, né, essa autoinvalidação e a vulnerabilidade emocional, acaba gerando uma esquiva experiencial, tá, que eleva a sensibilidade. Tá? Eu não quero me entrar em contato com aquelas contingências que geram certas respostas emocionais minhas. E aí eu invalido isso, me esquivo, né, dessas contingências, eu acabo ficando mais sensível ainda a isso. Né, os gatilhos vêm mais intensos ainda. Né, justamente por conta disso. Tá? E que ela vai falar que é um mecanismo muito comum no transtorno de personalidade borderline. Tá? Que ela fala aqui né, ela dá tem um amigo meu, aliás, perdão, né, Alan? Tem um amigo meu que fala que é psicólogo, né, ele fala, borderline é como se fosse alguém com a pele queimada. Né, pegou fogo, né, encostou lá e queimou a pele. Tudo que toca é sensível. Bem mais sensível do que para uma pessoa normal. Normal é um péssimo nome, né? Do que para outras pessoas. Né, assim, então, o borderline ele vai reagir à frustração, por exemplo, com muito menos resistência. Né? Assim como alguém com a pele queimada vai reagir com muito mais dor, né? Ou menos tolerância ao contato com aquela região queimada. Então isso acaba gerando uma passividade ativa. Né? Porque a pessoa se esquiva das coisas e vai ficando mais passiva, né? E uma esquiva aparente, né? Que ela chama. Mas ela diz assim que essa população acaba ficando sob controle de parecer que está bem, mas não de se sentir bem. Tá? Mas tem que parecer que está bem, porque invalidaram meus sentimentos. Eu não posso sentir esse tipo de coisa. Então eu tenho que parecer que eu estou bem para os outros. Vocês ou já lidaram com isso, ou já tiveram conhecimento de alguém, né, que teve uma crise de pânico, por exemplo, num ambiente onde ela tinha que parecer que estava bem. Ou uma crise de qualquer outra desregulação emocional. Né, em um ambiente onde ela não podia demonstrar esse tipo de coisa. Né, e fica muito mais difícil, né, lidar com aquelas emoções quando você está assim. Né. Ela também fala, né, sobre crise implacável e luto inibido, né, fruto dessa esquiva experiencial, né, desenvolvida justamente pela desregulação emocional. Né. Eu desregulo quando eu entro em contato com aquelas contingências, eu vou me esquivar delas ali então. E aí eu não lido com algumas contingências por conta disso. Então, vem aqui, né, tratamento, né, da DBT para desregulação emocional. Aqui que ela traz aqui de informações para isso, né? Ela traz algumas estratégias nucleares
de tratamento DBT. Ela cita algumas aqui, estratégias de mudança, de validação e de estratégias dialéticas. Ela tem algumas tabelas, né, aqui uns frameworks, né, tabela, chama de tabela, né, que das estratégias nucleares, estratégias de mudança comportamental. São aquelas orientadas para a mudança. Entre elas, análise da cadeia comportamental, análise de tarefas, análise de soluções, treinamento de habilidades. Tá? Algumas dessas estratégias ela aborda aqui, outras estão nas obras da DBT. Que não estão aqui não, eu levei lá para dentro. Né? Ali são livros de habilidades, de habilidades clínicas, né? Para o terapeuta e para o paciente, né? que a Linehan, né? promoveu, reunindo explicando muitas dessas técnicas aqui. Né? Outras ainda de mudança comportamental. Automonitoramento, o cartão diário da DBT. Exposição, manejo de contingências, modificação cognitiva, estratégias didáticas, que é psicoeducação, né, que ela usa aqui, orientação, estratégias de comprometimento, como prós e contras, pé na porta na cara, liberdade de escolha, ausência de alternativas, vinculação de compromissos anteriores aos atuais, advogado do diabo e modelagem. Algumas estratégias, deixa eu botar aqui, né? Tá aqui nessa, tô lendo isso aqui, né? Essa tabela 1 aqui, ó, dela, né? As estratégias de validação, né, que são orientadas para aceitação, né, do que você está sentindo, como validar isso, tá? Empatia, mais comunicar que a perspectiva do cliente é válida, sem necessariamente estar reforçando aquele comportamento, ou passando a mão na cabeça da pessoa. Não é esse o objetivo, mas validar ela pelo que ela está sentindo. Nível 1, ouça com total consciência, esteja atento. Nível 2, reflita com cuidado a comunicação do cliente. Nível 3, articule emoções, pensamentos ou padrões de comportamento não verbais. Nível 4, comunique como o comportamento faz sentido diante do passado. Nível 5, comunique como o comportamento faz sentido diante do presente. Assim, o histórico de condicionamento, de aprendizagem até agora, depois do agora. Né, as variáveis que estão relacionadas com esse comportamento agora. E o nível 6, seja radicalmente genuíno nessa validação, nessas estratégias de validação. E por último, as estratégias dialéticas, né, que são pressupostos dialética e postura dialética, tá? Um equilíbrio dialético, como estratégia de mudança e validação, estratégias estilísticas, comunicação recíproca e reverente, estratégia de manejo de caso, consultoria ao cliente e intervenção ambiental. Também estratégias dialéticas específicas, como avaliação dialética, entrar no paradoxo, metáfora, advogado do diabo, extensão, ativação de mente sábia, fazer uma limonada, permissão à mudança natural. Então, essas 3 estratégias, né, esse conjunto de estratégias, né, que ela coloca, como estratégias de tratamento, né, pedindo para falar aqui mais sobre essa passividade ativa, né, da DBT, do borderline, por exemplo, né, entre outros casos, mas a gente está focando aqui no borderline. Então tem a ver com você não conseguir resistir a algumas frustrações, né, e aí você pode acabar desregulando emocionalmente. Né, a frustração ele gera essa contingência de frustração, vai gerar, né, respostas emocionais, né, da sua parte, ou da parte do paciente. Né, e aí você pode, uma dessas emoções, essas respostas emocionais, ela pode acabar desregulando, crescendo demais, né, ou não aparecendo, né, ali também, né, mas crescendo demais, ficando muito intensa. Né, ali ansiedade, por exemplo, tá, é uma resposta, é um instinto de sobrevivência, todo mundo tem, né, ansiedade. Agora, se desregular essa ansiedade, você não vai conseguir lidar com o ambiente. Né? Vai gerar um sentimento, um desconforto muito grande, né? Vai favorecer a fuga, a esquiva, né? Ou um enfrentamento mal adaptativo, né? Daquela situação. Você não vai conseguir resolver aquela situação de uma forma, né, adequada, com danos que sejam danos aceitáveis, né? Normais.
Então, por conta disso, né, você vai ficando você vai ficando mais passivo e vai gerando uma esquiva, né, ali daquele ambiente. E aí essa população que acaba desenvolvendo essa característica, né, de não poder demonstrar muitas emoções, né, porque foram invalidadas. Então, ela tem que demonstrar que está bem. Né, elas ficam sob o controle disso. Tem que parecer para os outros que eu não tô tendo crise, que eu não estou vivendo esse tipo de coisa aqui. Não sei se eu consegui, né, responder ali a dúvida, falar um pouco mais, né? Deixa eu seguindo aqui, vou vendo aí seus comentários também. No final pode ser que a gente volte aqui então, né, nesse ponto, para poder conversar um pouco mais dele. Beleza? Respondendo aí. Então, essas estratégias, né, de mudança que ela traz aqui, também ela vai falar bastante sobre estruturar melhor o ambiente, né, onde a pessoa está apresentando aquelas emoções, né, ali. E ela destaca alguns pontos na hora de estruturar melhor o ambiente. Primeiro, aprimorar melhor as competências do paciente. Né, a gente tem que partir da linha de base dele. Né, o que você consegue fazer, né, em termos de lidar com aquelas contingências, em termos de respostas emocionais, né, ou outras respostas para lidar com aquelas contingências. Tá? Tem que começar dessa linha de base, não começa de expectativas muito altas, não, né, que senão ela pode acabar se esquivando, né, ali disso. Então, partir dessas competências para ir aprimorando, né, elas aos poucos, gradativamente. Tá? Depois, melhorar a motivação do paciente para mudar. Tá? Ela vai trabalhar bastante isso no pré-primeiro estágio, né, ali. Depois, garantir que novas competências do paciente se generalizem para o ambiente natural. Vai treinar primeiro isso no consultório, né, ele conversando, lidando com algumas coisas. Depois isso tende a se generalizar para outros ambientes. 4. Aprimorar as capacidades e a motivação do terapeuta para tratar o cliente de forma efetiva. Então, qualificação, cursos, né, como esses aqui que a gente está dando aqui na Psicursos, e leituras, aprendizados, estudos, né, essa parte ali. E, por fim, estruturar o ambiente de maneira necessária, das maneiras necessárias, para aprimorar as capacidades dos pacientes e do terapeuta, e dos terapeutas também. Tá? Então, ela traz algumas formas e funções e formas de tratamento, né, da DBT abrangente, né, na tabela 2, por exemplo. Né, olha aqui, né, que ela traz algumas formas, funções e os modelos, né, que ela vai colocar para isso. Treinamento de habilidades, terapia individual, né, supervisão, né, e por aí vai. Né, ali, dentro de outras coisas que ela vai explorar mais ao longo do livro. Na sequência, né, vamos falando sobre o papel do treinamento de habilidades. Tá? A Linehan tem 2 livros grandes, né, para falar sobre isso. Tá? Treinamento de habilidades, tá? Para casos DBT. Tá? Principalmente habilidades sociais. Tá? É fundamental para lidar, né, com essas contingências todas aqui e ajudar nesse processo. Então, ela vai passar por aqui, né, ao longo do livro nessas coisas, não tão profundo quanto nos 2 livros da Linehan, né, um que é voltado para habilidades do paciente e outros para do terapeuta, mas vai passar por aqui sobre isso. Depois, né, fala do terapeuta e a equipe de consultores, de consultoria entre pares. Tá? Então, você tem um grupo de psicólogos que compartilham, né, de uma supervisão ou de uma intervisão, né, que chama de consultoria de pares, né, para poder debater casos difíceis, né, partindo dos pressupostos da DBT sobre pacientes, terapia e terapeuta, né, que são pressupostos justamente da tabela 1.4, como, por exemplo, os clientes estão fazendo o melhor que podem, né, eles querem melhorar, eles não podem falhar na DBT, não existe essa possibilidade, né, não é falhar, não é ele que falha na DBT, a gente tem que aplicar as ferramentas corretas ali, entre alguns outros aqui, que eu vou acelerar por causa do horário, né, ali. E também os pressupostos sobre terapia e terapeutas, né, como alguns deles aqui. A atitude mais cuidadosa que os terapeutas podem tomar é ajudar os pacientes a melhorar, a mudar, né, ter clareza, precisão e compaixão crucial na condução da DBT. A relação entre terapeutas e pacientes é uma relação real de iguais,
né, não de um superior ao outro, não. Né, enfim, entre outros pressupostos, né, que vão estar guiando aqui os pacientes e os terapeutas. Tá? Então, depois, uma hierarquia, ela estabelece um ponto importante, né, uma hierarquia de metas de tratamento e alvos para a terapia individual. Na página 53, aqui, né? Vai ter também, né, novas tabelas. Ela é cheia de tabelas, ela é bem didática, tá vendo? Ali, ela traz umas explicações e põe umas tabelas. As explicações dá uma resumida, né, nos argumentos, assim, é sempre interessante. Tá ali, aí essa hierarquia de metas de tratamento vão ter em cada estágio, né? Tem o pré-tratamento, estágio 1 e estágio 2. Tá ali, em cada um desses pontos você vai ter seus objetivos, tá? Suas metas, né? E com uma hierarquia para pensar nisso. É um guia muito bom para psicólogos em casos de crise, gente. Não é esse aqui. Você tem que ter, estourou a crise, né? Você vai direcionado na hierarquia ali das coisas. Por exemplo, né, no estágio de pré-tratamento, né, é a hora de você firmar acordos e compromissos sobre metas, sobre métodos, sobre como concluir o plano acordado. Né? Então, um momento para você instigar bastante motivação e comprometimento. Tá ali naquelas contingências que a DBT vai promover. Tá? No estágio 1, né, que chama descontrole comportamental grave, ou controle comportamental, é para a gente sair de um para ir para o outro, né, do descontrole para o controle comportamental, você vai conquistar capacidades básicas, tá, como reduzir o descontrole comportamental. Então ela dá sugestões como o cartão diário, né, de respostas que o paciente vai anotando, como priorizar, realizar consultorias por telefone. Então, olha que interessante, né? Casos de risco, né? Ela coloca que o terapeuta tem que ter essa disponibilidade, né? De poder ter algum contato com o paciente fora da sessão, né? Por telefone, né? Por ligação ou por mensagem. Né? Não é fazer terapia por telefone ou por mensagem. Isso não funciona, cara. Né? As pessoas elas querem se comunicar por mensagens ou sem ser pelo mundo real, isso aumenta o número de conflitos, né, de comunicação, de falta de entendimento adequado ali sobre isso. Então, mas o objetivo de fazer esse contato por telefone é sair do risco. Tá? Então ela diz que devem durar ali no máximo 5 a 10 minutos essas ligações. Tá? E que o objetivo é diminuir o comportamento suicida de crise, né, aumentar a generalização de habilidades que estão sendo desenvolvidas ali no consultório, né, e diminuir o senso de conflito, alienação e de distância do terapeuta. Para dar um pouco mais de segurança, né, para aquela pessoa em crise continuar aderindo ao tratamento, insistindo naquelas contingências, né, e desenvolvendo novos comportamentos. Então essa é a prioridade do estágio 1, né, de sair da crise. E pode ser necessário, né, ela vai aprofundar mais em alguns momentos do livro, isso, mas pode ser necessário entrar em contato telefônico, né, com o paciente. Tá? Eu sempre oriento os meus casos de risco, né, que meu telefone está à disposição, mas pode ser que eu não atenda por algum motivo. Tá, porque eu não posso atender na hora, porque eu estou trabalhando, porque eu estou dormindo, porque eu estou num momento, né, às vezes, de lazer que não é viável, né, eu estar atendendo. Ali, que sempre que possível eu vou atender ou retornar o mais rápido possível, mas que se ela estiver em crise e eu não puder atender, ela tem que seguir a rede de apoio dela. Contatos com psiquiatras, com familiares de confiança, com CVV, né, ou com outras instituições de suporte. Né, mas eu não me nego, né, a estar lá. Pelo contrário, né, assim, esse contato, né, é um dos pontos que muitos psicólogos que vêm fazer supervisão comigo vêm falar. Né, será que eu devo falar com ele? Será que eu não devo? Como é que eu respondo? Né, e de madrugada, né, isso e aquilo. Como é que a gente lida com essas situações todas? Eu falo com os pacientes, pode mandar mensagem de madrugada, eu não vou acordar, cara. Né, meu celular não faz barulho pelas mensagens, teria que ser ligação. E assim, meu sono é muito pesado, então eu provavelmente não vou acordar mesmo, né, ali para lidar com isso. Mas se eu estiver disponível, eu vou entrar em contato para ajudar. Se não, ela deve buscar ajuda com outras pessoas também. Estágio 2, então esse é o estágio 1, né, que é crise.
Ali, sair da crise. Tá? O estágio 2 tem a ver com a experiência emocional não traumática. Né? Ele sai do desespero silencioso para a experiência emocional. Tá? Então, a princípio, nesse estágio não há hierarquia. Prioriza-se com base na formulação individual, formulação comportamental de cada caso. Tá? A ideia é reduzir sintomas intrusivos, esquiva de emoções, evitação de situações ou experiências, né, por transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, e evitar também a desregulação emocional, o aumento ou a inibição da experiência emocional, especificamente relacionada à ansiedade, medo, raiva, tristeza, vergonha, culpa, por aí vai. E também a autoinvalidação, né, nesse estágio 2, trabalhar esse tipo de coisa. Tá? Então, aqui os alvos comportamentais secundários são aumentar a modulação das emoções, diminuir a reatividade emocional a algumas contingências, aumentar a autovalidação e diminuir a autoinvalidação, aumentar a tomada de decisão realista e um bom julgamento, e também diminuir comportamentos geradores de crise, aumentar a experiência emocional e diminuir o luto inibido, aumentar a resolução ativa de problemas e diminuir a passividade ativa, né, que foi colocado aqui, né, interessante pensar passividade ativa assim também, né, como uma oposição, né, à resolução ativa de problemas, e aumentar a comunicação precisa das emoções e competências, ao invés de diminuir a dependência de comportamento, tá, que a pessoa tenha, né, do ambiente, né, e das coisas. Então, assim, casos de crise, né, você tem que ter prioridades, né, para estar trabalhando ali com eles. E muitas vezes, né, o tempo para lidar com cada prioridade, ele não é o tempo que as pessoas gostariam, né, de ter. Elas gostariam de que, não, aconteceu um problema, uma crise, superou, acabou. Né, e às vezes demora mais, né, do que isso para estar superando ou acabando, né, algumas crises, até porque algumas pessoas têm episódios frequentes de desregulação emocional. Casos de depressão grave, por exemplo. Tá? A pessoa tem episódios frequentes de desregulação da tristeza, né? Ao ponto de ficar na cama dias e dias e dias, semanas e semanas, com dificuldade de sair até para fazer higiene pessoal. Né? Então, a gente tem que ter prioridades. E a prioridade número 1 é sair do risco, né? Sair da crise. Né? E aí, às vezes, vem os familiares, né? Pai, mãe, marido, mulher, ou os filhos também, né? Que estão acompanhando a terapia ali, ou pessoas próximas, né? Dizendo, não, mas ele tem que fazer tal coisa, mas ele tem que fazer outra coisa também, vai ser bom. Faz um esporte, né? Faz artes, faz estudar, né? Vai passar num concurso, vai passar no céu e tal. Eu falei, olha, tudo é ótimo, realmente seria muito bom. Mas a prioridade é sair do risco. Né? Assim, diminuir risco, ideações suicidas, essas coisas assim. Quando a gente sai do risco e estabiliza, né, nessa parte, a gente vai agregando aos pouquinhos novas coisas. Né? Se agregar coisa demais, pode ser que desestabilize de novo. Né? Então tem que ir indo gradativamente, né, para garantir uma confiança da pessoa, né, no próprio controle emocional. E dos outros também, né, nisso. Então é uma das coisas que orienta o terapeuta, né? Não só falar com o paciente, né? Como para falar com familiares, né? E pessoas próximas assim, né? No sentido de que a gente está ciente desses objetivos todos que você quer, que a pessoa precisa também, que ela também quer, né? Ali, mas que a gente precisa respeitar um momento, né? Ali e ir lidando com cada etapa, tá? Ali das coisas. Então hierarquia de prioridades. Cara, isso ajuda demais. Tá? A gente já está lidando com os casos, tá? E se organizando, né, para lidar com esse tipo de coisa. Não botar a carroça na frente dos bois. Né? Vai dar problema esse tipo de coisa. Então é o boi que puxa a carroça, né? E não o contrário. Né? Enfim, tá com essa introdução, né, bombástica. Aqui a Corner, né, já traz para a gente uma série de conceitos, princípios e ferramentas para situações difíceis. Tá? No capítulo 2, semana que vem,
Tá? Chama-se Desenvolvendo a Formulação de Caso e o Plano de Tratamento. Tá? Também muito interessante, recomendo que vocês todos, né, aí já deem aquela lida e para acompanhar a gente aqui direitinho. São 7 capítulos, tá, nesse livro da DBT, assim como era no livro da FAP. A gente vai ter 6 encontros. Os 2 últimos capítulos vão ser juntos, né, por uma questão de tempo, ali nosso aqui no nosso semestre de leitura. Tá, aqui então, na próxima semana, mais um capítulo de DBT, capítulo 2, desenvolvendo a formulação de caso e plano de tratamento. Beleza, gente? Obrigado pela participação, sala cheia aqui hoje. Participem do curso Exercícios Clínicos para Coleta de Dados e Intervenção. Participem do nosso grupo de WhatsApp também. Eu sou um cara carente, vão lá dar um joinha, dar algum feedback aí pra gente. Se ficou alguma dúvida também, pode vir falar comigo. Tá lá no grupo de WhatsApp. Nos vemos nesse mesmo canal semana que vem. Valeu, beijo, tchau.